Os oceanos são tão grandes que ainda só podemos ter um pequeno vislumbre de toda sua imensidão. Segundo estatísticas, somente 3 a 5% de suas profundezas foram exploradas até hoje. Isso equivale a menos do que 1% de toda a água existente em nosso planeta. Bem-vindos a esse canal! Hoje vamos falar sobre os misteriosos fenômenos dos mares. Então, vamos zarpar! O Oceano de Leite. Por mais de 400 anos, os marinheiros contam histórias sobre um misterioso fenômeno que pode ser visto na região central do Oceano Índico. Essas histórias contam que ao longo de muitos quilômetros, estranhos pontos da cor do leite aparecem na superfície do mar. Muitos relatos de navegadores contam ainda terem entrado numa imensa área onde o mar brilhava. Em 2005, Stephen Miller, do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, liderou um grupo para verificar a credibilidade dessas lendas. Como resultado, ele conseguiu registrar 235 casos reais e ainda conseguiu registrar o fenômeno através de fotografias tiradas de um satélite. As amostras coletadas provaram a existência de uma bactéria luminosa, chamada Vibrio harvey. E essa bactéria possui o hábito de se concentrar em grupos. Onda assassina. Nas últimas décadas, diversos navios petroleiros e porta-contêineres de mais de 200 metros afundaram no mar devido ao mau tempo. E as chamadas ondas assassinas vêm sendo consideradas as principais causas desses incidentes. Lendas sobre essa onda assassina vêm sendo contadas por séculos, mas os especialistas só confirmaram sua existência algumas décadas atrás. A onda assassina pode chegar de 20 a 30 metros de altura e possui um movimento muito diferente das ondas normais. Essa onda aparece do nada e possui uma força gigantesca. Devido a isso, é uma tarefa extremamente difícil continuar com a pesquisa desse fenômeno, já que raramente acontece. Diferente do tsunami, que acontece em águas mais rasas e é causado por terremotos ou deslizamentos de terra no fundo do mar, a onda assassina não tem relação alguma com esses fenômenos geofísicos que resultam em tragédias. Normalmente, existe uma altura máxima para essas ondas, já que elas são proporcionais às ondas comuns. Porém, frequentemente essa altura é ultrapassada, e acredita-se que o próprio mecanismo das ondas esteja relacionado com a geração dessas ondas assassinas. Mas ainda não se sabe quase nada sobre como ou em quais situações esse fenômeno acontece. Ruídos misteriosos. Um funcionário da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos observou ruídos misteriosos utilizando um microfone subaquático. Esses ruídos não identificados foram apelidados de Slow Down, Julia e Train. Em 1997, um microfone subaquático conseguiu registrar um som altíssimo nunca ouvido antes, na costa da América do Sul. Microfones foram instalados com uma distância de 4.800 metros entre eles, e esses microfones conseguiram registrar um ruído, que foi apelidado como Slow Down. O ruído se assemelhava ao som emitido pelos mamíferos marinhos, mas nenhum ser conhecido pela humanidade seria capaz de emitir um som tão alto. Além de teorias sobre um monstro marinho, os especialistas apresentaram uma teoria de que o som fosse causado por uma rachadura gigante num iceberg. Mas ainda assim, muitas pessoas discordam dessa teoria e acreditam que o ruído foi causado por algum ser vivo. O outro estranho ruído se assemelha a um ser humano cantando e foi registrado em 1999 no leste do Oceano Pacífico. A causa desse ruído também são os icebergs. Supõe-se que o iceberg tenha desabado na região do Polo Sul. E por último, o mais notável é o Train. Esse som foi registrado nas regiões polares do Mar Ross, e os especialistas acreditam que esse ruído tem a maior probabilidade de ser causado por um iceberg. Brinicle,
a estalactite marinha da morte. Essa estalactite da morte é formada por gelos marinhos e é chamada de brinicle, e pode tirar a vida de tudo que a encosta. Essas estalactites são formadas quando o gelo marinho, contendo pouco sal, flui para a água do mar, que possui maior concentração desse mineral. Como resultado, as estalactites são formadas na superfície do gelo. O brinicle aparece nos gelos marinhos próximos ao Polo Norte e Sul. E se ele chega até o fundo do mar, vai congelando aos poucos tudo que encosta. Se algum ser vivo for pego por um brinicle, acaba morrendo sem chances de conseguir fugir. Rios e cachoeiras marinhas. As Ilhas Maurícias são consideradas um dos lugares mais bonitos do mundo, e lá você pode ver uma cachoeira e um rio dentro do mar. Essa ilha é localizada na região central do Oceano Índico, e no sudoeste da ilha você pode se deparar com uma vista de tirar o fôlego. Mas ainda que as cachoeiras das Ilhas Maurícias pareçam estar dentro do mar, na verdade elas não estão. Talvez vocês já saibam, mas as cachoeiras do mar realmente existem, e somente 7 delas foram encontradas. Na verdade, a maior cachoeira do mundo não é a tão famosa Angel Falls, mas está localizada no Mar do Estreito da Dinamarca. Essa maior cachoeira do mundo está entre a Groenlândia e a Islândia, e sua altura chega a 3.500 metros. A causa desse fenômeno está na diferença de temperatura entre as diferentes regiões do estreito, sendo que o lado leste é muito mais frio que o lado oeste. Quando essas águas se juntam, a forte correnteza faz com que a água mais fria seja levada para baixo. Essa é a razão de ser chamada de cachoeira. Mas dentro do mar não existem somente cachoeiras. Existem também grandes rios. Por exemplo, no Mar Negro, onde corre um rio que, se estivesse no solo, seria o 6º rio com o maior volume de água do mundo. Esse rio possui 35 metros de profundidade, 1 quilômetro de largura e 60 quilômetros de comprimento. Sua correnteza pode chegar a 6,5 km por hora e 22 mil metros cúbicos de água correm a cada segundo. Os rios marinhos possuem as mesmas características de um rio comum, como uma costa, várzeas, cachoeiras, etc. Turbilhão. Os turbilhões acontecem quando a forte correnteza do rio forma um redemoinho em volta de algum objeto, ou quando passa com muita força por uma região mais estreita. Isso acontece porque a água sofre grandes turbulências à medida que a velocidade da correnteza aumenta. Nos mares, diferentes correntezas podem colidir ou ir contra a corrente oceânica, dependendo das condições geográficas, e como resultado, gigantescos turbilhões são formados. Entre esses turbilhões, o Saalstromen é considerado um dos mais perigosos. Ele se localiza nas proximidades das Ilhas Lofoten, não muito longe da costa norueguesa. A corrente oceânica de Saalstromen é a mais violenta do mundo, e em cada 6 horas, a velocidade de sua correnteza pode passar de 37 km por hora. Em apenas algumas horas, 370 milhões de metros cúbicos de água marinha, chegando a 150 metros de largura, são empurrados para essa região. E nesse momento se forma um gigante turbilhão de 12 metros de diâmetro, a 4 ou 5 metros da superfície. Fotossíntese no fundo do mar. Pesquisadores encontraram no fundo do Oceano Pacífico alguns seres que realizam fotossíntese. O alcance dos raios solares chega somente até os 200 metros de profundidade, e quanto maior essa profundidade, mais fracos os raios se tornam. Mas esse ser que vamos apresentar vive a 2.400 metros de profundidade. Segundo os pesquisadores, esses seres absorvem a luz das fontes hidrotermais mais próximas. Entre eles, existe uma bactéria que utiliza os raios ultravioletas emitidos pelas fontes hidrotermais para realizar a fotossíntese e assim gerar os nutrientes necessários. Ainda foi encontrada, próximo à costa do México, uma bactéria chamada chlorobe, que vive entre as fontes hidrotermais e acabou ganhando um papel grande nas pesquisas da vida terrestre. Os pesquisadores dizem ainda que essa descoberta também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida em outros planetas. E, atualmente, eles continuam as pesquisas para decifrar o seu mecanismo completamente. Hoje vamos ficando por aqui. Às vezes podemos achar que em nosso mundo já não existem mais tantas descobertas que nos surpreendam.
Mas assim como esses diversos fenômenos que acontecem nos mares, nós ainda não sabemos quase nada sobre o nosso planeta. Então até a próxima, até mais!